Galera do primeiro ano, bom dia a todos. Eu estou aqui gravando essa apresentação para vocês, trazendo a resolução das atividades que eu deixei na semana passada, né? No início da semana, desculpa. Lembre-se que nós estamos falando sobre moral, ética e ética aplicada. Então, nós vamos à análise. A primeira questão, explique os conceitos de heteronomia e de autonomia, né? Esse prefixo hetero, ele está falando do outro, né? O outro, e aqui ele está falando sobre os valores e normas que nós recebemos do mundo externo, no caso, do meio social em que vivemos. E quando a gente fala de autonomia, nós estamos falando sobre o nosso poder de decidir sobre quais valores nós seguiremos ou não de acordo com a nossa racionalidade. Vamos à resposta. Bem, galera, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança, né, que nasce no mundo e ela começa a adquirir os valores da sociedade, respeitar as normas que são estabelecidas pelo meio em que ela vive, nós estamos falando que a moral dela é uma moral heterônoma, porque ela recebe essa moral, esse conjunto de valores da sociedade. Ela recebe esse conjunto de valores de um meio externo a ela. Ela ainda não tem capacidade de julgar, de analisar e decidir quais valores ela vai seguir. Então, é heterônoma por quê? Porque para as crianças as regras não são delas mesmas, né? Mas do outro. E aí, quem é esse outro? Pode ser a cultura, a tradição, a família, né? Os pais, os professores e as outras pessoas que fazem parte do cotidiano dela. À medida que amadurece, né, essa criança ela começa a refletir sobre essas normas e esses valores. E quando ela tem, de certa forma, a maturidade para refletir sobre isso, ela pode exercer a autonomia, né, que já é uma outra fase sobre a consciência moral. E aí ela começa a decidir por si mesma nesse momento. E aí nós podemos pensar que o comportamento moral ele só tem sentido se as normas forem aceitas livre e conscientemente, embora existam pessoas que permaneçam na fase da heteronomia, né? Respeitando as regras da sociedade, os valores da sociedade, sem, de certa forma, fazer um julgamento se aquilo realmente vale ou não vale segui-lo. É interessante ressaltar que as mulheres, né, mesmo na fase adulta, por muito tempo, elas, antes de se tornarem independentes, ali até a década de 70, né, elas viviam de acordo com os valores do mundo, né? E esse mundo era produzido por ideias e valores do sexo masculino. Então, a construção da mulher, né, os valores que a mulher deveria aceitá-los na sociedade, são valores construídos com base no que os homens queriam para ela. Dessa forma, por muito tempo, as mulheres obedeciam, né, aos valores externos a ela, criados pelo imaginário masculino. E dessa forma, elas tinham o quê? Uma moral heterônoma, não autônoma. Quando elas passam a viver em sociedade tendo os mesmos direitos que os homens, sendo autônomas do trabalho, tendo participação política mais forte, direito ao voto e outras características sociais, elas passam a ter o que nós chamamos de autonomia moral. Questão 2. Explique essa afirmação. O ser humano, diferentemente dos outros animais, é capaz de produzir interdições. O que seriam interdições? Seriam os limites, né? Os limites para a minha ação. Os animais eles não têm essa capacidade de refletir sobre até que ponto o que eu faço, o meu comportamento, pode afetar a pessoa que está próxima a mim ou o animal que está próximo a mim. Os animais não fazem essa análise racional. Só nós temos essa capacidade de produzir interdições e dizermos o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E essa é uma análise moral
É uma análise da filosofia moral, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer em uma sociedade. Vamos explicar então essa frase. O animal, ele está submetido ao quê? Às leis da natureza. Às leis do mundo físico. Ele obedece a elas. Ele não é capaz de escolher, porque age conforme o instinto, por defesa ou pelo medo. Já o ser humano, por ter a linguagem, né, simbólica, no caso a linguagem em símbolos, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, né, é uma linguagem simbólica. Eu estou me utilizando de palavras para transmitir para vocês a informação. Então, o ser humano tem essa capacidade de transformar o pensamento dele em uma linguagem que possa ser comunicável a outras pessoas. Então, o ser humano, por ter essa linguagem, através de símbolos, ele criou uma cultura com regras, com interdições. Portanto, com interdições. Essas regras, elas dizem o que você pode e o que você não pode fazer, visto que produz um comportamento bom e ruim para aquele que mora, vive próximo a você. Por ser livre, né, o ser humano, ele consegue aceitá-las. Ele vai mudá-las com o tempo, de acordo com os seus desejos, e ele até pode transgredir essa moral. Ou seja, ele pode até não respeitar as normas que foram colocadas dentro de uma sociedade. Apesar dele estar dentro da sociedade e conhecer as normas que existem dentro delas, valores morais, aquilo que eu posso e não posso fazer, ele tem muito bem a liberdade para não fazê-las. E quando ele não faz isso, ele gera o comportamento imoral. E quando ele obedece isso, ele faz o comportamento moral. Ele produz o comportamento moral. Essa é a resposta. Questão 3. Por que não é contraditório afirmar que a vida moral tem um caráter histórico e social? É como se eu dissesse assim, ó, em uma época, em uma sociedade, tem uma moral dentro dela que fazem as pessoas se comportarem, viverem daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que a norma moral, a ação moral, ela precisa de uma aceitação livre feita pelas pessoas sobre essa moral que existe dentro da sociedade. Então, a impressão que dá é que, tipo, a moral ela é imposta e eu vivo dentro dela, e ao mesmo tempo eu estou falando que nós somos livres para decidir o que nós queremos, o que nós aceitamos como uma regra moral e o que nós não aceitamos. Então, ele está perguntando assim, não é contraditório falar isso? Que uma vida moral ou uma norma moral, ela está presa a um tempo, e ao mesmo tempo eu digo que nós somos livres para decidir o que nós achamos que seja algo moral ou imoral. Então, o que de fato acontece? A moral, ela é objetiva, ela existe no tempo e é presa e fixa, ou nós temos liberdade para mudar ela a qualquer instante? Por que não é contraditório pensar isso? Vamos lá. Vamos entender uma coisa. A aceitação livre das normas, tipo, eu sou livre para me aceitar se eu obedeço ou não obedeço a uma norma moral estabelecida pela sociedade. Não significa agir da forma como eu quero. Agir ao bel prazer. Não é porque eu sou livre para decidir se eu aceito ou não uma norma moral que eu vou fazer tudo aquilo que eu penso. Eu até dei um exemplo a vocês que não é porque você não concorda com o fato de que a nudez não é um ato imoral que você vai andar nu, entendeu? Porque você obedece, você está dentro de uma cultura que deixa muito claro que o corpo nu é uma imoralidade para muitas pessoas. Então não é porque eu não aceito isso e tenho uma opinião assim bem clara sobre isso que eu vou fazer isso, entendeu? Como se não houvesse regras, né, para a ação moral. Essas regras existem na sociedade. Elas estão presas a uma época e a um tempo, né, e a uma sociedade. Claro que elas podem ser alteradas de acordo com o consentimento das pessoas com o passar do tempo. Eu até dei a vocês o exemplo de fumar no cinema, que era uma prática comum há muito tempo atrás,
mas com o passar do tempo, a própria sociedade foi percebendo que aquilo era um ato imoral e acabou que proibindo, né? Então aquela prática ela foi se tornando com o passar do tempo um ato proibido. Entre as normas estão aquelas que foram incorporadas da cultura e continuam sendo respeitadas, que são as objetivas, que estão presas a um tempo e a uma sociedade, que são repassadas de pai para filho. O que não significa que essas normas, né, que são passadas pela tradição, pela cultura, elas sejam eternas e universais. Elas podem muito bem o quê? Sofrer mudanças com o passar do tempo. Ok? Uma delas era sobre, por exemplo, a mulher, né? Vocês sabem muito bem que por muito tempo a mulher foi colocada numa situação de inferioridade dentro da família, visto como uma dona de casa que era responsável apenas pelo cuidado do lar e a educação dos filhos, enquanto que o pai, o homem, deveria trabalhar para colocar o sustento dentro da casa. Então, essa concepção, esse valor moral sobre o papel da mulher dentro da casa e a sua vida fora dela como algo imoral, ela foi sendo modificada com o longo do tempo, né? A cultura foi transformando ela de uma forma que esse valor moral foi sendo alterado. Então eu posso falar muito bem que os valores que são incorporados pela cultura podem sofrer transformações, eles não são eternos e universais. Não se trata de relativismo, se a mudança não depender de um só indivíduo, mas da discussão aberta entre os que participam da mesma cultura, até porque as inovações ocorrem conforme a sociedade passa por transformações significativas do ponto de vista das novas técnicas do trabalho. Então, dentro de mudanças significativas dentro de uma sociedade, é claro que vão haver o quê? Discussões feitas pelo coletivo, feitas pelo povo, pelos indivíduos, para estabelecerem novas regras, novos valores dentro dessa própria sociedade. E assim eles alteram a cultura de uma época. Então, eu posso falar que a cultura de uma época está presa a um tempo, a uma sociedade, desculpa, os valores, né? Estão presos a uma cultura, a uma sociedade há um tempo, mas eles podem ser reformulados. E eu sou livre para pensar isso, para discutir isso. Existe essa liberdade para nós refletirmos sobre essas mudanças nas sociedades. Questão 1 de marcar. Nós temos aqui a Mafalda, né, que é muito, muito famosa. É uma obra de Quino, né, o argentino Quino. Então, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. E aí a mãe dela pergunta, inquilino? Que inquilino é esse? E aí ela fala, esse que a gente tem aqui dentro. A figura do inquilino que ela cria aí, a qual a personagem da tirinha se refere, é quem aí? Perceba que ela não fez algo errado porque algo disse a ela que aquilo era errado. Então, algo na consciência dela interpeliu, né? Forjou ela a não produzir o comportamento imoral. O que foi isso? Letra C. A consciência da obrigação moral. Porque ela sabia que aquilo não estava certo, ficar com o troco e esconder isso da mãe dela. Ela sabia disso. E por que ela sabia? Porque ela foi ensinada através da cultura, através da família, de que aquele ato era um ato imoral. Mentir era um ato imoral. Ficar com o que não é seu é um ato imoral. E aí a consciência dela trabalhou nesse sentido de produzir um comportamento contra essa imoralidade. Então ela teve consciência de sua obrigação moral, de respeitar as normas e os valores que são considerados bons dentro de uma sociedade. Questão 2. Fundamos, como afirmam alguns cientistas, o Antropoceno, né? Uma nova era geológica com altíssimo poder de destruição, fruto dos últimos séculos, que significaram um desarranjo perverso do equilíbrio do sistema Terra. Ele está falando aqui da ação do homem na Terra e como essa ação ela tem produzido um desequilíbrio muito grande na natureza e problemas seríssimos de destruição. Como enfrentar essa nova situação nunca ocorrida antes de forma globalizada? Né? O que nós devemos fazer para evitar
essa destruição através da ação humana. Temos pessoalmente trabalhado os paradigmas, né, da sustentabilidade, que é uma palavra da moda, né, de que o homem precisa cuidar da sustentabilidade ambiental e do cuidado com relação amigável e cooperativa para com a natureza, né? Queremos agora, brevemente, apresentar um complemento necessário, né, à ética da responsabilidade. No caso, essa ética da responsabilidade é uma reflexão moral sobre até que ponto o que eu faço pode interferir e prejudicar no desenvolvimento da natureza e na preservação dos meios naturais. A ética da responsabilidade, protagonizada pelo filósofo alemão Hans Jonas e reivindicada no texto, é expressa pela máxima, né? Vamos pensar o seguinte: qual é uma frase que define bem esse pensamento e essa defesa aqui? A atuação possa valer como norma para todos os homens. Então, vamos pensar assim: o que eu faço deve valer para todas as outras pessoas. Mesmo que eu faça uma coisa boa ou ruim, ela deve valer para todos. Tá certo isso? Não, não é isso que ele está defendendo. A norma da responsabilidade aceita por todos advenha da ação comunicativa e do discurso. A ideia de que a norma deve surgir de um discurso e de uma ação comunicativa. Não é isso que ele está falando aqui no quadro. Quando ele fala de responsabilidade, ele está falando sobre a ideia de que o que eu faço afeta o outro, prejudica o outro, e por isso mesmo eu tenho que ter a consciência de que a minha ação ela pode interferir no desenvolvimento da vida para outras pessoas. A atuação possa produzir a máxima felicidade para a maioria das pessoas. Ele está falando disso? De que a atuação ela produz felicidade para a maioria das pessoas? Ele está falando justamente o contrário, né? Que essa ação humana, quando ela é mal gerida, ela produz o mal e a destruição para a posteridade. No caso aqui, a letra certa seria a letra E. E a letra E. Por quê? Presta atenção. O efeito de tuas ações não destrua a possibilidade futura da vida das novas gerações. É essa a máxima, né, da ética da responsabilidade. Você tem que refletir muito sobre isso. Sobre a ideia de que o que tu faz não venha a destruir a possibilidade de vida, porque ele está falando da natureza, né? E o que nos dá a vida é a natureza das novas gerações. Okay? É isso. Questão 3. A ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa. Experimentam-se como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. Ele está falando que a ética, que é a análise sobre a boa ação, a boa prática, ela deve tratar a todos e ampliar o conceito de igualdade. Ou seja, o governo, enquanto uma instituição criada pelo povo e através das leis, ele tem o dever de garantir a igualdade, a liberdade, a boa vida para os seus cidadãos. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e a integração de indivíduos em uma sociedade. Ele deixa aqui muito claro que quando você não recebe esses direitos pelo Estado, né, é como se você fosse um estrangeiro dentro do seu próprio território. Você não se sente em casa, como se você fosse esquecido pelo governo. E dessa forma você seria excluído da sociedade. De acordo com o texto, a ética corresponde ao quê? Aos valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade? Pela maioria? Tá errado isso aqui, né? São preceitos, né, regras, normativos impostos pela coação das leis jurídicas. Coação, né? Você acha que as pessoas devem obedecer os valores éticos, os valores morais e bons através da força, através da violência? Não, né, galera? Coação não, né? São normas determinadas pelo governo. Pelo governo. Você acha mesmo que a ética é um conjunto de normas criadas pelo governo? Não, é pela sociedade. É a transferência dos valores praticados em casa para a esfera social.
Só um instante aqui. No caso aqui, ele está falando, pelo que eu estou vendo aqui, né? Que a certa vai ser a letra A. Por quê? Porque é a mais próxima do item correto. Mas eu, de fato, eu discordo aqui, viu? Eu discordo. Eu discordo dessa questão. Porque nem a D, nem a E é. Isso é claro. A ética não é isso. Não é a transferência dos valores de casa para a esfera social. Até porque tem valores que são colocados dentro de uma casa, de uma família, que não correspondem àquilo que a sociedade exige, né? Proibição da interferência de estrangeiros na nossa pátria está totalmente errado. A certa seria a letra A aqui. Mas eu volto a falar a vocês, eu não considero essa uma resposta correta, né? Assim, puramente correta, né? Porque quando a gente fala que os preceitos éticos, que a ética corresponde a valores compartilhados pela maioria da sociedade, é como se eu dissesse a vocês que o bom e agradável é aquilo que só a maioria pratica, entendeu? Como se eu dissesse a vocês que uma minoria dentro de uma sociedade ela não assume valores éticos. E isso tá errado, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Diante do que nós temos aqui, a certa seria a letra A. Questão 4. Isso aqui é só para você ver que eu não vi a resposta, entendeu? Vamos lá. Uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada a uma instituição? A pergunta. Um parente mais velho que costuma causar problemas deve ser cuidado ou podemos pedir que vá embora? Um casamento infeliz deve ser prolongado pelo bem das crianças? Perguntas. Os questionamentos apresentados no texto possuem uma relevância filosófica, né? Ou seja, eles têm uma forte conotação filosófica que a gente pode discutir através da filosofia. À medida que problematizam conflitos que estão nos domínios da ética. Da ética. E dos padrões de comportamento. O que é agradável aqui? O que é o bom aqui? E o que é a ação moral ruim? Desculpa, a ação imoral. O que é uma ação má, que prejudica, que traz o desconforto, entendeu? São discussões que você pode trazer através dessas perguntas aqui. Ó. É por isso que entra no campo da ética. Da lógica não tem nada a ver, né? Da teologia, do estudo de Deus, nada a ver. Da política, até entra um pouco, mas não é, de fato, a grande essência dessas perguntas aqui, não. Da epistemologia, galera, é a ciência que estuda as origens do conhecimento científico. Então, tipo, não é isso. Seria a letra D, ética. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. E eu fico feliz em ter gravado esse vídeo e espero que vocês tenham feito a atividade.